Hoje nós vamos falar sobre variáveis aleatórias. A ideia é simples. Uma variável aleatória associa a cada resultado do espaço amostral um número real. Você lembra que o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Existem dois tipos de variável aleatória. Dependendo do conjunto de números que você associa aos resultados, a variável aleatória pode ser discreta ou contínua. Uma variável aleatória discreta assume uma quantidade finita de valores ou uma quantidade infinita, porém enumerável. Por exemplo, se a minha variável aleatória x é o resultado do lançamento de um dado, existem 6 valores possíveis. Esta variável aleatória é discreta. Ainda lançando um dado, se a minha variável aleatória y significa a quantidade de vezes que eu tenho que lançar esse dado até aparecer o primeiro 6. Esta é uma variável aleatória discreta, mas que tem infinitos valores. Eu posso conseguir um 6 logo de início, e aí o valor da variável vai ser 1. Eu posso conseguir um 6 só na segunda vez que eu lançar o dado, o valor de y vai ser 2, ou só na terceira vez, ou a priori não existe nenhum limite. Eu posso lançar o dado milhões, bilhões, trilhões, uma quantidade ilimitada de vezes até conseguir o primeiro 6. O conjunto de valores numéricos que esta variável y pode assumir é infinito, mas é enumerável, corresponde aos números naturais. O outro tipo de variável aleatória é a variável contínua. E aí os valores que a variável pode assumir são valores reais ou um intervalo de números reais. Na vida real, nós não vamos conseguir fazer medidas físicas cujos valores preencham uma faixa contínua de números reais. Nossas medidas sempre têm precisão finita, mas matematicamente vale mais a pena modelar esses valores como valores contínuos. Um exemplo simples. A altura de uma pessoa adulta vai ser algum valor entre 1 e 3 metros. E embora exista uma quantidade finita de pessoas no mundo, e por isso uma quantidade finita de valores de alturas, vale mais a pena modelar a altura de uma pessoa como um valor real contínuo nesta faixa, ou até mesmo de menos infinito a mais infinito. Matematicamente, por incrível que pareça, fica mais simples pensar assim. Quando nós trabalhamos com variáveis aleatórias, nós vamos nos preocupar principalmente com a probabilidade de uma variável aleatória assumir um valor ou uma faixa de valores. Vamos ao nosso primeiro exemplo. Eu vou lançar 2 dados e definir a variável aleatória x como a soma dos resultados dos 2 dados. É uma variável aleatória discreta que tem 11 valores possíveis, do 2 até o 12. Cada valor da soma dos 2 dados tem uma probabilidade de acontecer nesse experimento. A tabela completa com os valores da variável x e as probabilidades para cada um desses valores é a distribuição de probabilidade. E aqui eu gero essa tabela usando R. E o resultado é esse. Esta é a distribuição de probabilidade da variável x. Para cada valor x minúsculo de 2 até 12, eu tenho o valor da probabilidade da variável aleatória x, que normalmente é escrita com x maiúsculo, ser igual ao valor x. Isso é uma notação comum em variáveis aleatórias. A variável aleatória é escrita em maiúsculo e valores que a variável aleatória pode assumir são escritos em minúsculo. O 2 aparece uma vez dentre as 36 possíveis, dando uma probabilidade de 3 centésimos.
O 3 aparece 2 vezes, porque eu posso compor o 3 com 1 num dado e 2 no outro, ou 2 num dado e 1 no outro. Há uma probabilidade de 6 centésimos. E assim por diante. Olhando para essa tabela, você já percebe que o resultado que tem maior probabilidade de acontecer é o 7, porque o 7 pode ser formado de 6 maneiras diferentes, desde 1 mais 6 até 6 mais 1. Então, toda vez que você for lançar 2 dados, a probabilidade de você obter um 7 na soma dos resultados é de 17%, que é muito maior do que a probabilidade de conseguir um 2 ou um 12. Eu posso mostrar essa distribuição de probabilidade graficamente. Usando o ggplot, eu mostro graficamente para cada valor da variável x a probabilidade dela acontecer. Essa é a versão gráfica da distribuição de probabilidade da variável aleatória x. E eu posso fazer perguntas como: qual é a probabilidade de eu conseguir um resultado 10 ou mais? Basta somar a probabilidade de x ser igual a 10 com a probabilidade de x ser igual a 11 com a probabilidade de x ser igual a 12. A soma destas 3 probabilidades vai me dar a probabilidade de conseguir 10 ou mais. E esta soma dá 17%. O que é um resultado interessante, porque isso diz que a probabilidade de conseguir 10 ou 11 ou 12 é igual à probabilidade de conseguir um 7. Outra pergunta que eu posso fazer: qual é a probabilidade de conseguir entre 6 e 8, inclusive? 6 ou 7 ou 8? A probabilidade é de 45%, um valor bem alto. Se quando você lançar 2 dados você apostar que o resultado vai ser 6 ou 7 ou 8, você tem quase 50% de chance de acertar. Mudando o nosso exemplo agora. Uma variável aleatória contínua. A altura de um homem adulto brasileiro. A variável x vai ser definida assim: a estatura em metros de um homem brasileiro adulto escolhida ao acaso. É uma variável aleatória contínua, como eu já tinha falado. O número de valores que ela pode assumir é infinito, não enumerável, são todos os números reais. Em 2009, foi feito um levantamento do perfil antropométrico da população brasileira usuária de transporte aéreo nacional, que pode ser encontrado no link que está aqui no arquivo. Esse estudo determinou que a estatura média do homem brasileiro adulto é de 1,73 m em 2009, com um desvio padrão de 7 centímetros. O interessante aqui com esta variável aleatória contínua é que não basta saber a média e o desvio padrão. Nós não sabemos a forma desta distribuição. Será que ela é simétrica? Será que ela é assimétrica? Será que existe mais gente abaixo da média do que acima da média? Ou é o contrário, existe mais gente acima da média do que abaixo da média? E como a quantidade de valores que a variável pode assumir é infinita, não enumerável, nós não podemos nem mesmo fazer uma tabela. Então nós vamos fazer uma coisa que é comum nessa situação. Vamos simular uma amostra de muitos indivíduos desta população, supondo que esta distribuição é normal. Nós vamos estudar a distribuição normal mais adiante no curso. Uma vez definidos a média e o desvio padrão, eu posso sortear vários valores de uma distribuição normal com esses parâmetros, usando a função rnorm do R. E aqui eu peço para gerar uma amostra com 100 mil indivíduos. E uma vez gerada essa amostra, eu vou gerar o gráfico com as percentagens. Aí estão os 100 mil indivíduos gerados, as alturas deles num histograma, que mostra que, de fato, a média é 1,70 e poucos metros,
Aqui no eixo Y nós temos o percentual de pessoas com cada altura, que nada mais é do que a densidade de probabilidade. Nós vamos ver o que é isso já já. Quando nós decidimos que a distribuição é normal e temos a média e o desvio padrão, nós podemos desenhar a curva da densidade de probabilidade desta distribuição. Eu decidi repetir o mesmo histograma de antes, mas desta vez com esta curva vermelha sobreposta. Esta curva vermelha corresponde à função de densidade de probabilidade normal com média 1,73 e desvio padrão 0,07. E sabendo que a distribuição é normal com esta média e este desvio padrão, nós podemos escrever uma expressão para esta curva vermelha. Esta curva, como eu disse, representa a função de densidade de probabilidade da variável x. Ela é dada por essa fórmula aqui, onde sigma é o desvio padrão e mi é a média. E uma observação interessante, importante e, de certa forma, curiosa. Quando nós estamos trabalhando com uma variável aleatória contínua, não faz sentido perguntar o valor da probabilidade da variável aleatória assumir um valor específico. Porque como a variável aleatória x pode assumir uma quantidade infinita não enumerável de valores, esta probabilidade acaba sendo igual a zero. Em termos da altura de homens brasileiros, se eu perguntar qual é a probabilidade de um homem escolhido ao acaso ter exatamente 1,80 m, esta probabilidade é zero. Isso é consequência da maneira como probabilidades e variáveis aleatórias contínuas são definidas matematicamente. Na verdade, o que eu faço com uma variável aleatória contínua é perguntar sobre faixas de valores. Qual é a probabilidade de que a variável assuma um valor entre um limite e outro limite? E agora as coisas vão parecer familiares para você. Eu chamei a curva vermelha de função de densidade de probabilidade. Se eu quiser saber, por exemplo, qual é a probabilidade de alguém ter entre 1,80 m e 1,90 m, eu preciso descobrir qual é a área abaixo desta curva, neste intervalo. E isso você já sabe equivale a integrar a função de densidade de probabilidade entre estes dois limites. Então, calcular a probabilidade de uma faixa de valores de uma variável aleatória contínua é calcular a integral da função de densidade de probabilidade, que é essa curva vermelha, entre esses limites. A vantagem é que o R faz isso para a gente. Um exemplo, qual é a probabilidade de um homem ter mais de 1,80 m? Como eu já tenho uma amostra de 100 mil alturas, eu posso simplesmente calcular a proporção de homens nesta amostra que tem altura maior que 1,80 m. E o resultado é aproximadamente 16%. Na distribuição teórica, que é aquela curva vermelha que aparece no gráfico, sabendo a média e o desvio padrão e sabendo que a distribuição é normal, eu posso usar a função p-norm do R para descobrir que a probabilidade teórica é, de fato, aproximadamente 16%. Esses dois valores são bem parecidos. O primeiro valor foi calculado pela nossa amostra simulada e este valor de baixo é a probabilidade teórica de uma variável aleatória contínua que tem distribuição normal com aquela média de 1,73 e o desvio padrão de 0,07 ter o valor maior do que 1,80. E para isso ficar claro, eu vou gerar aqui o gráfico mostrando que o que nós fizemos foi, nós não, o que o R fez para a gente, graças a Deus, foi
calcular esta área marcada em amarelo, abaixo da curva normal. Esta área amarela aqui é aproximadamente 16% da área total abaixo da curva, de menos infinito a mais infinito. Outro exemplo, qual é a probabilidade de um homem ter entre 1,60 e 1,70? Na amostra, nós calculamos que 30% dos homens gerados na nossa simulação têm altura dentro dessa faixa. Na distribuição teórica, nós fazemos uma conta aqui que é pegar a probabilidade de um homem ter 1,70 m ou menos e subtrair a probabilidade de um homem ter 1,60 m ou menos. O resultado vai dar bem parecido com o da nossa amostra. E o gráfico mostra a faixa abaixo da curva, cuja área corresponde a este valor, 30%. A conta que nós fizemos foi pegar a área que estava abaixo de 1,7, incluindo essa cauda toda à esquerda, e subtrair a faixa que estava abaixo de 1,6, incluindo a cauda esquerda infinita. O resultado dessa subtração é justamente essa área amarela. Você já conhece a noção de média de uma distribuição de probabilidade. Quando nós estamos trabalhando com variáveis aleatórias, nós chamamos a média de valor esperado, ou esperança matemática, que é um nome que eu particularmente acho feio. O valor esperado de uma variável aleatória é a média ponderada dos valores possíveis que a variável pode assumir. Média ponderada com pesos. E quais são os pesos? Os pesos são as probabilidades. Ou, no caso contínuo, onde um valor específico não tem uma probabilidade, o peso é a densidade de probabilidade daquele valor. Vamos ver as fórmulas e depois os exemplos. No caso discreto, é fácil. A média, μ, que agora nós passamos a chamar também de valor esperado da variável aleatória x, representado por esse E maiúsculo, é o somatório de todos os valores da variável multiplicados pela probabilidade. Ou seja, é um somatório, é uma soma onde cada parcela é o produto. Valor da variável, probabilidade daquele valor. É a ideia de média ponderada. No caso contínuo, você não calcula o valor esperado por um somatório, mas sim por uma integral. De menos infinito a mais infinito, da variável x vezes a função de densidade de probabilidade de x, dx. Vamos ver exemplo. Um exemplo onde eu lanço 2 dados e pego a soma dos resultados. O valor esperado, a média, vai ser a soma dos produtos, x vezes a probabilidade de x. Nós havíamos calculado isso antes, lá no primeiro exemplo, a probabilidade de x está na coluna num de um data frame, que nós construímos no início do vídeo. O resultado vai ser 7,07. Outro exemplo, lançar um único dado. Os resultados possíveis são de 1 a 6, as probabilidades são todas iguais. Então, se eu fizer o somatório dos produtos, o resultado é 3,5. Essa é a média ou o valor esperado da variável x, que representa o resultado do lançamento de um dado. Sendo que o valor esperado é uma média, ele nem é necessariamente um dos valores possíveis da variável. Você nunca vai conseguir o valor de 3,5 quando você lançar um dado. Mas se você lançar um dado muitas vezes e tirar a média de todos os resultados obtidos, você vai conseguir um número muito próximo de 3,5. Voltando para o exemplo das alturas dos homens adultos.
Para descobrir o valor esperado daquela variável altura, eu posso simplesmente tirar a média de todas as alturas na minha amostra, que vai me dar 1,73, que é a média que nós usamos para gerar aquela amostra. Então, na verdade, isso não é nenhuma novidade. Se x é uma variável normalmente distribuída, e nós escrevemos desse jeito, esse til significa distribuída como, x é distribuída como uma normal de média μ e desvio padrão sigma, então o valor esperado de x é o μ. E μ é exatamente o valor desta integral aqui. Nós pegamos de menos infinito a mais infinito o valor da variável aleatória x vezes a função densidade de probabilidade normal, com média μ e desvio padrão sigma. O resultado desta integral é μ. Nenhuma surpresa aqui. Nos próximos vídeos, nós vamos ver vários exemplos de distribuições de probabilidade, e nós vamos trabalhar com os valores esperados e outras características dessas distribuições. Mas, antes dos exemplos, vamos ver como funciona o valor esperado. Quais são as propriedades do valor esperado de uma variável aleatória? Se a variável aleatória for uma constante, que não tem nada de aleatório, mas isso é possível, uma variável aleatória que sempre tenha o mesmo valor, um valor fixo, Czinho. O valor esperado, ou seja, a média, vai ser simplesmente a própria constante Czinho. Somar uma constante à variável aleatória x altera o valor esperado de x pelo valor da constante. Somar ou subtrair Czinho altera o valor esperado da mesma quantidade. Se você pega os homens e todas as alturas deles e agora manda todos eles subir em cima de um banquinho de 50 centímetros, as novas alturas vão ter uma média que vai ser 50 centímetros maior do que a média da altura dos homens sem o banquinho. Multiplicar x por uma constante multiplica o valor esperado pelo valor da constante. Nenhuma novidade aqui também. Nós medimos as alturas em metros. Se eu decidisse agora transformar as alturas em centímetros, eu teria que multiplicar todos os valores por 100. A média seria simplesmente a média antiga vezes 100. Nenhuma surpresa aqui. O valor esperado da soma de duas variáveis aleatórias ou da diferença de duas variáveis aleatórias é a soma ou diferença dos valores esperados, respectivamente. No exemplo das alturas ainda, se você mede a altura do homem dos pés até a cintura e depois da cintura até a cabeça, você vai obter duas médias que, quando somadas, vão ter como média a média de altura total do homem, do pé à cabeça. Última propriedade, o valor esperado de uma função f de uma variável aleatória é, no caso discreto, o somatório dos valores da função em cada valor da variável aleatória vezes a probabilidade da variável aleatória assumir aquele valor. E no caso contínuo, é a integral. Ou seja, você aplica a função sobre os valores da variável aleatória, mas continua usando como pesos as probabilidades ou as densidades de probabilidade originais. Você viu no nosso vídeo sobre medidas que outra grandeza importante é a variância, e nós vamos falar da variância de uma variável aleatória. É a média ponderada dos desvios quadrados, com as probabilidades como peso. E você pergunta, você lembra de toda aquela confusão sobre o denominador da variância, quando nós estávamos falando da variância de uma distribuição? Cadê o denominador aqui? Ele nem aparece nessa fórmula. Para uma variável aleatória discreta x, a variância, que nós escrevemos como sigma ao quadrado, é o somatório dos desvios ao quadrado. Lembrando, eu pego cada valor, subtraio a média, elevo ao quadrado, multiplicados pelas probabilidades. Cadê o denominador? Eu não preciso do denominador, porque as probabilidades são justamente números entre 0 e 1.
Essas probabilidades equivalem, no caso lá da distribuição de frequência, à fração, número de ocorrências sobre o número total. No caso contínuo, nós calculamos a variância usando uma integral. De novo, x é o valor da variável aleatória, aqui vai ficar como uma variável, nós vamos integrar sobre esta variável, já que na variável aleatória contínua nós não temos valores discretos, então nós deixamos a variável x e integramos em relação a ela, subtraindo a média elevando ao quadrado, multiplicando pela função de densidade de probabilidade. Em qualquer um dos dois casos, discreto ou contínuo, eu também posso escrever a variância como sendo o valor esperado dos desvios quadrados. E desenvolvendo essa expressão, eu chego a essa outra expressão aqui embaixo, que é útil. Lembrando, o valor esperado de uma nova variável aleatória, que equivale ao quadrado da variável aleatória original, menos o valor esperado da variável x elevado ao quadrado. Veja, o quadrado da média. Lembra que valor esperado de x é a mesma coisa que média, é a mesma coisa que μ. Agora, o valor esperado de x ao quadrado não é a mesma coisa que μ ao quadrado, é diferente. Você pode chegar à conclusão de que essas igualdades valem fazendo as contas, partindo do valor esperado dos desvios quadrado, usando as propriedades de valor esperado que nós vimos aqui em cima, e você vai chegar a esta expressão aqui da última linha. Fica como exercício para você se divertir. Vamos ver exemplos de cálculo da variância. Lançar dois dados. Você lembra que a média era 7. Os desvios quadrados vão ser x menos 7 elevado ao quadrado. E eu multiplico pelas probabilidades e chego a este valor. Lançar um dado só. A média era 3,5, você lembra? Calculando os desvios quadrados multiplicados pelas probabilidades, eu chego a este valor para a variância. A altura de um homem adulto. A nossa amostra de 100.000 alturas nos dá uma variância de aproximadamente 0,0049. O que não é nenhuma surpresa, porque nós geramos esta amostra usando uma distribuição normal de média 1,73 e desvio padrão 0,07. A variância nada mais é do que o quadrado do desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. O desvio padrão sendo 0,07, a variância vai ser exatamente 0,0049. Como R calcula a variância usando aquela fórmula que tem n-1 no denominador, eu multipliquei por esta outra fração aqui, n-1 sobre n, para que fosse usada a fórmula da variância populacional, que é o que é usado no cálculo da variância de uma variável aleatória. Como a variância se comporta? Vamos ver as propriedades da variância de uma variável aleatória. A variância de uma constante é zero. Claro, a constante não varia. Quando uma variável aleatória só tem um valor fixo, a variância é zero. Somar uma constante à variável aleatória não altera a variância. Você imagina aquela curva normal das alturas dos homens, esta aqui. Imagine agora que você faça todo mundo subir em um banquinho de 50 centímetros. O que vai acontecer com as alturas é que todas elas vão ser deslocadas de 0,5 metros para a direita, mas a forma da curva não vai se alterar. O espalhamento das alturas não vai se alterar, e você lembra que variância mede o espalhamento. Por isso, somar uma constante ou subtrair uma constante a uma variável aleatória não altera a variância.
Se você multiplicar o valor da variável aleatória por uma constante, a variância vai mudar. Ela vai ser multiplicada por um fator igual ao quadrado da constante. Se você calcular a variância dessa nova variável aleatória c vezes x usando a fórmula que nós vimos, você chega a este resultado aqui fácil, só fazendo umas continhas. E a última propriedade, que pode ser um pouco surpreendente, é aquela que diz que a variância da soma ou da diferença de duas variáveis aleatórias é igual à soma das variâncias. Variâncias. O que é surpreendente aqui? Se eu subtrair as duas variáveis, ainda assim a variância do resultado vai ser a soma das duas variâncias originais. Como assim? Por quê? Tem um bom exemplo para explicar isso. Variância significa incerteza, certo? Pense no seguinte exemplo, para entender por que a variância da diferença seria a soma das variâncias. O exemplo é, você compra uma caixa de 500 gramas de cereal no mercado, mas o peso de 500 gramas não é exato. O peso do conteúdo da caixa é uma variável aleatória, x. A média dessa variável aleatória de x é 500 gramas e a variância é, vamos chamar, sigma 2 de x. Provavelmente essa distribuição é normal. Provavelmente porque isso é comum em processos de fabricação. Mas a média é 500 gramas. Se você comprar muitas caixas de cereal, se sua mãe deixar, e calcular os pesos exatos do cereal em cada uma delas e tirar a média vai ficar bem próxima de 500, mas vai haver uma variação. Os valores não vão ser todos iguais a 500, vai haver uma incerteza, uma variância que nós decidimos chamar de sigma ao quadrado de x. Essa incerteza corresponde ao processo de embalagem do cereal na fábrica. Você, depois de toda essa conversa sobre cereal, decide comer 100 gramas do cereal que está na caixa. Você pega a caixa, despeja 1/5 do conteúdo numa caneca. Mas você não tem uma balança de precisão. A sua capacidade de medir 100 gramas também não é exata. Então, nós vamos chamar a quantidade de cereal que você colocou na caneca de y. E y vai ser uma variável aleatória. A média dessa variável aleatória y vai ser 100 gramas. Você vai acertar a quantidade de cereal na caneca em média. E vai haver uma variância. Nem sempre você vai conseguir colocar 100 gramas exatos dentro da caneca. Essa variância nós vamos chamar de sigma ao quadrado de y. Agora, pense na variável aleatória z, que é a diferença x menos y. Nada mais é do que a quantidade de cereal que sobrou na caixa. Essa quantidade de cereal que sobrou na caixa é o resultado de dois processos que têm variação. O primeiro processo foi o processo que colocou o cereal na caixa, na fábrica, e o segundo processo é o seu processo de tirar 100 gramas da caixa e colocar na caneca. A média de Z certamente vai ser 400 gramas, mas vai haver incerteza em torno de Z. Essa incerteza é composta pela incerteza original da fábrica, que é a variância sigma ao quadrado x, e a incerteza do seu processo de colocar cereal na caneca. Essas incertezas vão ser compostas. Uma vai aumentar a outra. O resultado, que é a variável aleatória z, a quantidade de cereal que sobrou na caixa, é mais incerto e não menos incerto depois desse processo todo. Por isso, a variância da variável aleatória x menos y é a soma das duas variâncias, da variável x e da variável y. Quando você faz operações com variáveis aleatórias, seja soma ou subtração,
O razoável é pensar que a incerteza vai aumentar e não diminuir. Para terminar, vamos ver 2 exemplos de variável aleatória. O primeiro deles envolve uma variável aleatória discreta. Você tem uma seguradora com 1.000 segurados. Cada um deles paga 50 dinheiros por ano pela apólice, ou seja, cada apólice dá a você 50 dinheiros por ano. Por ano, em média, um dos 1.000 segurados morre. E aí, quando um segurado morre, a sua seguradora tem que pagar 10.000 dinheiros para a família. Por ano também, 2 dos 1.000 segurados ficam inválidos. E aí, neste caso, sua seguradora tem que pagar 5.000 dinheiros para cada caso de invalidez. Quanto a sua seguradora espera ter de lucro ou de prejuízo por segurado? Isso é um problema de cálculo de valor esperado. Vamos definir primeiro a variável aleatória, x. Representa o dinheiro pago pela seguradora por apólice. Quanto dinheiro você tem que dar ao segurado? Pensando em um único segurado, a variável aleatória x vai assumir um de 3 valores. Ou você vai pagar 10.000 dinheiros, e a probabilidade disso acontecer é 1 sobre 1.000. É isso que o enunciado está dizendo. 1 de 1.000 segurados morre por ano. Ou você vai pagar 5.000 dinheiros, que é o caso de invalidez, que acontece com probabilidade de 2 milésimos, ou você não vai pagar nada, x vai assumir o valor zero em todos os outros casos, e aí você tem essa probabilidade bem alta de 997 sobre 1.000. E aí você lembra que para calcular o valor esperado da variável x é só fazer a média ponderada dos valores que ela assume com os pesos sendo as probabilidades. Você faz essa conta. Essa primeira parcela é o caso de morte, a segunda parcela é o caso de invalidez e a terceira parcela, onde você não paga nada, são os casos restantes. Fazendo essa conta, você chega a 20. 20 é o valor esperado da variável aleatória x. Lembra que x representava o dinheiro pago pela seguradora por apólice. Como cada apólice custa 50 dinheiros para o segurado, ou seja, você ganha 50 dinheiros por apólice, e você, em média, paga 20 dinheiros por apólice, o seu lucro, em média, é de 30 dinheiros. O valor esperado da variável aleatória x é de 30. Este é o lucro médio por apólice. E o desvio padrão? Primeiro vamos calcular a variância. E aí você lembra que para calcular a variância você pega os desvios quadrados, lembrando que a média é 20, então subtrai o 20 dos 3 valores possíveis, multiplico pelas probabilidades. O resultado, fazendo a conta, vai dar esse aqui, 149.600 dinheiros ao quadrado. Para transformar isso em desvio padrão, basta tirar a raiz quadrada. O desvio padrão vai ser de 386 dinheiros e 78 centavos. Isso significa que a média é 20, mas a variação é bem alta, 386. A variação é alta porque existe um caso por ano onde você vai pagar 10.000 dinheiros e 2 casos onde você vai pagar 5.000 dinheiros. Então, a variação do valor de x é relativamente grande, varia entre 0 e 10.000, por mais que a maioria dos valores fique próximo ao zero, fique no zero, na verdade, o desvio padrão vai ser 387 dinheiros aproximadamente por causa daqueles valores altos. Nosso último exemplo vai envolver uma variável aleatória contínua, e é um exemplo que tem a ver com computação. Um gerador de números aleatórios. Você programa um gerador de números aleatórios, por algum motivo os números gerados são valores reais entre 1 e 3, inclusive. Os valores gerados estão neste intervalo.
A variável aleatória representa os valores gerados. É uma variável aleatória contínua porque a quantidade de valores é infinita, não enumerável. Ela é modelada como uma variável aleatória contínua. Vale mais a pena fazer isso. Por mais que o seu gerador de números aleatórios não vai nunca conseguir gerar todos os valores possíveis por causa da precisão da representação de números reais na forma de números de ponto flutuante no seu computador. Mas matematicamente vale mais a pena considerar que esta variável aleatória é contínua. E a função de densidade de probabilidade é esta função aqui. Todos os valores de x entre 1 e 3 têm densidade de probabilidade igual a 1/2. E os valores fora do intervalo têm densidade de probabilidade 0. Fica fácil ver no gráfico o que está acontecendo. Essa linha azul é a densidade de probabilidade. Lembra que como x é uma variável contínua, não existe a noção da probabilidade de x ter um valor. Não. Aqui nós falamos sobre densidade de probabilidade. E nós conseguimos as probabilidades de x estar numa faixa de valores fazendo a integral para calcular a área abaixo da curva. E aqui parece que tem um bug do ggplot, porque essa curva era para descer aqui no valor 3, exatamente no valor 3. Esse espaço a mais aqui não era para existir e não é um erro de programação. Se você verificar aqui, você vai ver que nós passamos os argumentos para essa função, que é a densidade de probabilidade da distribuição uniforme. A função é a função degrau, a geometria é a geometria da função degrau. Não era para acontecer isso. Não sei por que o gráfico está passando do 3 aqui, mas não importa. Isso aqui é a densidade de probabilidade e ela está distribuída uniformemente entre 1 e 3. Por que a densidade de probabilidade de todos esses valores é 0,5? É 1/2, como está aqui na definição da função de densidade de probabilidade. Porque toda função de densidade de probabilidade tem que ter integral igual a 1, de menos infinito a mais infinito. A área total abaixo da curva tem que ser igual a 1, que corresponde à probabilidade de 100%. E para a área abaixo dessa curva ser 1, já que a área abaixo da curva é a área de um retângulo de base 2, a altura tem que ser igual a 1/2. Na hora de multiplicar a base vezes a altura, eu ter 1 como área total. Como é uma variável aleatória contínua, para calcular o valor esperado, ou seja, a média dos números aleatórios gerados, eu preciso calcular essa integral. X vezes f de x dx, onde f de x é esta função aqui. Calcular essa integral de menos infinito a mais infinito equivale a calcular a integral de 1 até 3, já que nos outros valores, fora da faixa, f de x é igual a 0. Então eu calculo a integral de x vezes 1/2 dx de 1 a 3. Calculando essa integral, eu chego ao resultado 2. O que também não é nenhuma surpresa. O valor esperado da variável x é exatamente o centro do intervalo. Isso porque a distribuição é uniforme. Se você gerar muitos números aleatórios e calcular a média de todos eles, você vai chegar a um valor próximo de 2. E a variância? A variância é a integral dos desvios quadrados multiplicados pela função de densidade de probabilidade. Resolvendo essa integral, que só precisa ser calculada entre 1 e 3, já que a função de densidade de probabilidade fora dessa faixa é 0, você chega ao valor de 1/3. Isso é a variância. O desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância, que vai ser aproximadamente 0,58. Corresponde à raiz de 3 sobre 3. Faça as contas e confira. Mas R tem esse gerador implementado.
Vamos fazer um experimento, vamos gerar muitos valores e calcular a média e o desvio padrão. Para gerar valores aleatórios em R, eu uso essas funções que começam com R. Lá em cima eu usei R norm para gerar valores de acordo com uma distribuição normal. Agora, como eu quero gerar valores de acordo com uma distribuição uniforme, eu chamo a função RUnif. E aqui eu estou gerando 1 milhão de valores no intervalo entre 1 e 3. Gerei muitos valores e pedi para calcular a média. A média deu 1,999, praticamente 2, que era a média teórica que nós calculamos aqui em cima. E o desvio padrão? O desvio padrão deu aproximadamente 0,58, que é o valor teórico que nós calculamos aqui. Os resultados da simulação conferem com os resultados teóricos. Como exercício, para terminar, você pode calcular esses valores no caso geral. Qualquer variável aleatória contínua x distribuída uniformemente no intervalo entre A e B vai ter essa função de densidade de probabilidade. Você consegue calcular o valor esperado e ter essa forma geral, A mais B sobre 2, que é o ponto médio do intervalo. 3 mais 1 sobre 2 é o 2. E a variância sempre vai ser o quadrado de A menos B sobre 12. Calcule isso através daquela integral, generalizando. Agora, em vez de 1 e 3, você vai ter A e B. E a função densidade de probabilidade, em vez de ser 1/2, vai ser 1 sobre B menos A dentro do intervalo, ou 0 fora do intervalo. E pronto. No próximo vídeo, nós vamos ver vários tipos de distribuição de variáveis aleatórias discretas e, no vídeo seguinte, variáveis aleatórias contínuas. Até lá, então.